Bom dia! Hoje, 31 de janeiro, essa manhã gostosa de sábado, estamos finalizando o primeiro mês dessa nova fase do hashtag Elas por Elas. E que mês gostoso que foi esse, não é não? Então, a gente passeou por muitas histórias. E é claro que a gente tinha que finalizar esse mês com chave de ouro, com um peso da lei aqui com a gente, na nossa bancada, né? E com a gente está junto aqui a nossa querida, né? A nossa Mulher Maravilha de Lucas do Rio Verde, doutora Danusa Oneda, ela que é bacharel em Direito, especialista em Direito Digital, LGPD, depois ela vai me explicar o que é isso, e Compliance. Ela possui certificação profissional de Compliance, Anticorrupção e certificação profissional de Compliance e Proteção de Dados, conferida pelo Legal Ethics e Compliance. Eu tô falando certo, né, Denise? É isso aí. Presidente da 21ª subseção da OAB Mato Grosso, aí de Lucas do Rio Verde, Itapurá e Itaiangá, membro da Comissão Nacional da OAB, membro da Comissão de Estudos Permanentes de Compliance Seccional OAB Mato Grosso, membro da Comissão de Direito de Trabalho Seccional OAB Mato Grosso, membro do Comitê Mulheres no Compliance, Empoderamento Feminino e Integridade Corporativa. E se não bastasse tudo isso, esposa do nosso querido doutor Evandro. Bem-vinda, querida, maravilhosa doutora Danusa. Muitíssimo obrigada, bom dia, com Deus, com alegria, nessa manhã muito especial aqui contigo. Obrigada por ter subido demais o meu passe nessa manhã. Eu nem sei se eu falei tudo certo, gente, mas e ainda ficaram algumas coisas, tá? Aí a gente estava comentando aqui fora do ar que as mulheres estão mais pra canivete suíço, né? Porque é tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, né, Danusa? Verdade. As mulheres estão literalmente voando, né? Exatamente. Orgulho demais. Agora também conosco está a nossa querida doutora Clarice Bragnara, catarinense de Chapecó, Santa Catarina, e em Lucas do Rio Verde há mais de 20 anos, né? E olha só, ela é especialista em Direito Imobiliário e Trabalhista e Patronal, né? Também atualmente ocupa o cargo da diretoria da 21ª subseção da OAB, aqui de Lucas do Rio Verde, como a delegada de Caixa e Assistência dos Advogados. Depois você me explica também o que é isso durante o papo, a gente vai aprender, né? Se eu esquecer alguma coisa, meninas, a gente se lembra. Bom, ela é membro da Comissão Estadual de Direito Imobiliário e Urbanismo, também é membro da Comissão Estadual do Direito Fundiário, representante da OAB na Comissão Municipal de Assuntos Fundiários, representante da OAB no Conselho Municipal de Cultura, mãe do lindinho do Fabrício, que deve estar vendo a gente aqui, e a nossa aniversariante do dia. Gente, hoje ela está fazendo aniversário, parabéns e seja bem-vinda, doutora Clarice. Bom dia, Simone, muito obrigada. Para mim está sendo um privilégio estar aqui no dia do meu aniversário com a Danusa, que é uma inspiração das mulheres aí. Com certeza meu filho está ouvindo e só tenho a agradecer por essa oportunidade. Meu primeiro podcast no dia do meu aniversário tá maravilhoso. A gente costuma dizer que isso aqui é um bate-papo entre mulheres que querem contar a sua experiência. A gente procura trazer aqui, o intuito era trazer a mulher por trás do que ela faz todos os dias, dos títulos, da vida corrida, como que é a mãe, como que é a esposa, como que é a filha, né? Como que a gente age no dia a dia, apesar de tudo que a gente enfrenta, né? E trouxemos as mulheres do direito hoje, que é um ambiente que era tido majoritariamente como masculino por muito tempo, né, Danusa? Por muitos anos os homens dominaram não só, né, os quadros das faculdades, como os quadros da ordem, né, nacionalmente inclusive. Hoje nós já somos maiorias, né, minha queridíssima delegada e amiga, felizmente, que eu não posso começar de outro jeito que não seja parabenizando nessa manhã. Por isso, né, tão especial, a Clarice e a Ordem nos traz isso, viu, Simone? É bom isso. Laços reais de amizade, de irmandade, e faz literalmente tudo valer muito a pena. E quando nós falamos do quanto as mulheres estão voando, do quanto elas estão se especializando, isso, nós também falamos do quanto as mulheres estão também se esforçando
para entender umas às outras e para valorizar também umas às outras, porque esse é um cenário extremamente desafiador, né? É muito. Normalmente a gente vem como base de crítica uma das outras, né? Base de julgamento uma das outras, historicamente falando. Muita competição, né? Muita competição, até provocada, né? Muitas vezes. Foi plantado isso no nosso DNA, né? Exatamente. Era isso. E hoje a gente caminha muito para esse cenário de dar as mãos, de estarmos juntas, de nos incentivarmos, de termos orgulho uma das outras, no direito, né? Como nós estávamos falando, somos maioria nacionalmente, mais de 50% do quadro da Ordem dos Advogados do Brasil é formado por mulheres. No estado do Mato Grosso, mais de 60%. E também, no meio de tudo isso, nós temos uma outra mudança, jovem advocacia, aí também. É uma esperança para o futuro, né? Mas vamos começar, Danusa, de onde você veio para Lucas do Rio Verde? Você já chegou na área do direito, já chegou advogando ou não? Como é que foi essa construção? Já cheguei advogando, cheguei jovem advogada, falando em jovem advocacia. A jovem advocacia tem muito meu coração, não só por ter sentido na pele, obviamente, né? Passado por essa trajetória, chegado aqui jovem advogada, mas porque vejo neles todas essas mudanças e essa vivência necessária do direito, essa ousadia, essa coragem, essa vontade tão latente. Cheguei aqui com 26 anos, então jovem advogada, né? Vamos explicar aqui, quem tem até 5 anos de advocacia, do exercício da profissão, está dentro do que a gente chama de jovem advocacia. Exatamente. E aí a gente está num nível de idealismo, né? Que sai da faculdade, sai empolgado, querendo colorir o mundo, né? Exatamente. E também no cenário de muitos julgamentos, porque hoje talvez nem tanto, né? Ou não tão efusivamente, mas a época, né? Eu já tenho quase 20 anos de advocacia, formei em 2000. Então vamos fazer conta agora, tá? Formei em 2006, vim pra cá em 2009. Sim. Então, cheguei aqui jovem advogada e mulher, né? Delicado até falar dessa temática, porque a gente já começa naquele negócio, olha, vem bandeira, mimimi, né? Mulher, fragilidade, jovem, não é bandeira, é real mesmo. Há sim percalços, há sim maior dificuldade. Sim, ainda mais naquela época, né? Quando você começou. Naquela época, por muitas diretorias, inclusive da OAB, porque eu faço parte desde 2012 de diretorias da OAB, era formado majoritariamente por homens, né? A paridade veio a surgir na OAB de 50% de mulheres, 50% de homens na minha primeira gestão enquanto presidente, então olha o quão recente é. Mas isso é que é engraçado, porque tipo assim, se você quer que as coisas mudem, você tem que estar no movimento. Você tem que assumir cargos, você tem que assumir brigas, né? Você tem que assumir... Eu não gosto nem dessa palavra brigas, eu acho que é mais uma luta sua, né? Pra gente poder fazer essa diferença acontecer. Não, e o exemplo, isso é fato, não é, Clarice? A gente vê quando as mulheres assumem cargos de liderança, o quanto outras mulheres se inspiram e começam a participar. Isso é muito evidente aqui, por isso que eu puxo isso das diretorias. Nós sempre tivemos em Lucas do Rio Verde diretorias que valorizaram a mulher independente da obrigatoriedade da participação da mulher, né? De teve 50%. Uma sorte, né? Digamos assim, que teve mais sorte que em muitos lugares que a gente vê. Até você que presencia mais o mundo jurídico sabe que aqui tem um olhar diferente, né? Para a presença feminina. É diferente. Eu entrei em diretoria do então presidente o Abel Esguarese, né? Depois passei pela presidência do Eduardo Vilela e foram presidentes. Entrei no finalzinho da presidência do doutor Ednilson, mas todos eles valorizando muito a presença das mulheres advogadas como um todo, em todos os cargos. Mas estar presidente é diferente. Né? Eu assumi cargo de secretária adjunta, delegada da Caixa, que eu era extremamente feliz nesse cargo. Mas estar presidente é diferente, nós somos testadas o tempo todo, então eu vinha com um histórico já de prestação de serviço, mas mesmo assim minha competência era colocada em xeque. E é mais colocado em xeque do que se fosse um homem, vamos supor assim, né? A gente tem que se desdobrar ainda mais. Com toda certeza, o tempo todo.
o primeiro ano de gestão, a candidatura já foi outro nível de provas. Então, chegar aqui em 2009, jovem advogada, numa ordem que era majoritariamente masculina e que você via o advogado ainda como sendo um homem 50 a mais, né? A visão quando falava advogado, com essa pastinha. Exato, era assim. Para que isso fosse sinônimo de competência, foi sim extremamente desafiador. Eu não conhecia ninguém, eu não tinha carro, eu dependia de carona para ir para as audiências. Então, muita coisa foi acontecendo, abraçando pessoas e oportunidades. E eu tenho muita consideração pela OAB, faço parte do sistema OAB, porque muitos dos meus amigos e irmãos de caminhada foram feitos lá dentro e são de lá até hoje. De ter essa valorização, de abrir portas, de dar oportunidades, e falo isso... De pegar na mão dos jovens advogados, né? Exato. E por isso que eu falo muito isso para a jovem advocacia, de aproveitar essas oportunidades, de acreditar, de valorizar até aquelas singelas que a gente acredita que é singela, mas que ali pode haver grandes ocasiões e pessoas. Às vezes de algo que a gente não dá muita bola, acontece grandes projetos, grandes transformações e grandes viradas de chave, né? Exatamente. E vamos falar em virada de chave para essa nossa querida Clarice. Quando você chegou aqui há 20 anos atrás, você já estava advogando? A Danusa já chegou no mundo do direito, mas você já estava nessa área ou não? Não, Simone, na verdade eu sou administradora, cheguei em Lucas e trabalhei durante 12 anos num escritório de contabilidade. Olha, já sabe fazer conta, tá vendo? Bom. Mas não gosto muito de direito tributário, não. Engraçado que sempre quando tem a vivência, parece que você vai puxar para esse lado, acabou indo diferente, né? Não, na verdade, assim, eu via muita questão de contratos, né, empresas, e isso me puxou um pouco para a parte trabalhista patronal. Você parece ser bem organizada, né? A gente olha o perfil, já mostra isso. Já falaram isso. Você tem uma cara de uma pessoa bem organizada. E aí, na verdade, trabalhei 12 anos, né, na contabilidade, mas o meu sonho desde criança sempre foi ser advogada, advogar. O direito me fascinava desde criança. Mas na época, o que os meus pais podiam lá em Chapecó me ajudar era uma faculdade mais em conta, né? Mas também não abriam mão de que os filhos estudassem. Pois bem, vindo pra cá, eu com o meu ex-esposo, tive o meu filho aqui, o Fabrício. Luverdense, Fabrício, olha só. Com 12 anos, quase passando aí pra puberdade, meu Deus. Difícil, complicado. Mas aí consegui realizar meu sonho, que foi fazer a faculdade de Direito, então, e aí abri o meu escritório com a cara e a coragem, né? Apenas isso, aluguei uma sala e estou aí até hoje. E graças a Deus, eu digo assim, para todo mundo, eu digo que eu sou muito realizada profissionalmente. E é bom quando a gente tem essa, assim, você fez administração, foi bom também, teve a experiência de trabalhar com contabilidade, mas quando você chega em algo que você está satisfeito em fazer, é outra energia, né? Quando você vai todo dia para trabalhar. Porque dificuldade tem em tudo, né, Clarice? Passa a maior parte da nossa vida, né? No trabalho. Se a gente não gostar, vai fazer o quê? Precisamos gostar. E eu digo que não é trabalho, né? É quando você gosta do que você faz, aquilo não uma se série torna... de frases que diz exatamente isso, né? Ama o que você faz que não terá que trabalhar. Não trabalharás nunca mais no dia só. Exatamente. Então, é isso mesmo. Olha, a gente fala aqui que a gente ama e tudo, mas é claro que teve dificuldades, né, Danusa? Você estava pontuando aí que não foi fácil. Quais foram as principais dificuldades quando você iniciou na sua carreira, seja lá onde você começou advogando, seja aqui em Lucas do Rio Verde, aquelas que mais marcaram, assim, pra você, falar assim, nossa, isso me impactou, né? Tanto positivo como negativamente. Você fala, não, isso marcou pra mim, porque as negativas também fazem a gente avançar, né? E o que você lembra hoje? Você fala assim, nossa, nessa época, porque quem vê hoje não sabe tudo que você passou, né? Não. A gente costuma falar com muita frequência, né? Que normalmente as pessoas veem os palcos, mas não imaginam o que são os bastidores, né? Da vida e dos passos de cada um.
acho que eu falei aqui, mas eu também sou catarinense, né? Olha só! De Salto Veloso, uma cidadezinha de 5 mil habitantes. Cursei Direito na UNOESC, Videira, tá? Estava em Videira quando vim pra Lucas do Rio Verde, mas ali pertinho de você, você viu como as vizinhas, e se encontraram aqui em sintonia. Mas assim, Simone, eu penso que a maior dificuldade, de fato, é você provar a sua competência, sabe? Num local onde você não conhece ninguém, onde você chega jovem, onde você tem uma profissão que ela já é vista, né? De uma forma diferente. Num formato diferente, com alguns tem estereótipo, né? Já estereótipos, perfeito. Então, esse foi o maior desafio. E aí você saber lidar com vários campos dentro disso, sem que você corrompa a sua essência, né? Os seus valores. Pesar a mão, sem perder o que você é, né? Exatamente. E aí entra outro ponto que eu sempre falo da OAB. Eu nunca tive um episódio de assédio de qualquer nível dentro do meu sistema da OAB. Dentro da advocacia. E eu convivia com 90% de homens. Uhum. E à época eu era solteira. Então, eu sempre andei no cenário de total respeitabilidade. Diferente de muitos outros campos que foi preciso atuar em audiências ou outros tantos cenários. Então dentro do ecossistema OAB você se sentiu protegida, né? Muito. Às vezes é no mundo lá fora. Respeitada. Às vezes é no fora disso que você sentiu o impacto, né? Porque Exatamente. Uma mulher jovem, bonita, advogada, e ainda tem aquele estereótipo de que uma mulher bonita não pode ser inteligente. A gente ainda passa por isso, não passa? Fala a verdade. Por isso que o maior desafio é você provar, e isso é pesado, né? Você tem que provar a sua competência o tempo todo. E aí, N fatores, né? Porque você tá fazendo uma audiência, eu comecei já também na parte trabalhista e empresarial. A trabalhista, as audiências, elas são muito dinâmicas. Sim. Então, muitas vezes eu precisava aumentar o meu tom de voz para literalmente me fazer e você tem uma voz suave, né? A gente suave, vê que... Mas às vezes você tem né? que... microfone para que eu pudesse ser respeitada. E aí você encontrar o equilíbrio disso, né? De que, obviamente, melhore seus argumentos, não aumente seu tom de voz. Exato. Mas no meio de todo esse aparelho de posicionamento, esse foi o maior desafio. Mas eu costumo dizer que até Jesus, um dia, ele perdeu a paciência, ele teve que perder, porque tem algumas coisas, né? A gente ainda precisa andar muito. Graças a Deus andamos bastante. Como você pontuou ali na sua fala, talvez entre nós, mulheres, a gente ainda não tenha 100% da almejada sororidade real. Uhum. Mas pelo menos a gente já está no camuflado, já tá bom. Andamos bastante, perdemos aquela coisa de competir uma com as outras, né? Eu te falo mais. A época, inclusive, eu tinha muito mais apoio e respeitabilidade por parte dos homens do que das mulheres. Havia muito julgamento nesse sentido. Exato. Inclusive de contratação, né? De análise de competência, de proximidade. Então, por isso que eu falo hoje dos nossos avanços, né? E quando eu tive a oportunidade de estar candidata a presidente, de assumir, eu fiz sim questão de priorizar a pauta de mulheres, de priorizar a pauta da jovem advocacia. Isso foi, inclusive, momentos de posicionamento, né, fez uma gestão mais voltada para as mulheres, mais voltada para os jovens. Não creio que fiz mais voltada, mas talvez eu tenha sim, e com certeza, olhado para essa pauta de maneira relevante. Algo que porventura nós não tenhamos feito em outras gestões, que eu inclusive participei. Uhum. Mas de maneira especial, por quê? Porque eu vejo que além dos nossos direitos, nós temos essa responsabilidade de assumirmos posicionamento, de ausência de críticas, de entendermos que nós estamos ali muitas vezes nos colocando como
porta de entrada de direitos, mas esquecendo muitas vezes da relevância dos nossos deveres. Exatamente, né? é um contraponto, né? Tem que ter. Contraponto, se nós temos os nossos direitos de estarmos posicionados à frente, nós temos o dever de levarmos outras mulheres conosco, de também puxar, né? outras mulheres. Exatamente. De quando formos contratar, darmos o mesmo valor também para outras mulheres, porque muitas vezes nós também vamos votar e não que nós temos que dar preferência, não estou falando isso. Não, é análise. A gente tem que explicar, né? É, tudo, porque senão é mal. Não tô falando senão isso. Fica naquela linha ali e a pessoa sendo feminista, só em mulheres, apoie só mulheres. Não, apoie as competências. Mas que você não julgue só por ser mulher ou que você menospreze essa competência. Muitas vezes a gente faz isso enquanto mulheres mesmo. Né? A gente vê isso e vamos trazer aí pro campo de qualquer coisa. Se você falar em relacionamento, por exemplo, né? Quando vamos falar no campo de divórcio, que a gente trabalha muito, trazer pra cá. Quando o homem, quando termina um relacionamento, que o homem trai, quem que é mais julgado? O homem ou a mulher, né? Exatamente. Geralmente a mulher também julga muito mais a outra mulher, acolhe muito mais o homem. Por que você não perdoou? Por que você... E aí, como é que você vai criar seus filhos sozinha? Exato. Seus filhos ainda são pequenos. Aí a mulher que precisava de uma rede de apoio, ela não tem. Aí é onde ela fica. Né? Então a gente também, quando olha para essa pauta das separações e de que a mulher não abandona um casamento, um relacionamento, mesmo ele sendo tóxico, tem que olhar para esse, né? Por que a gente dá de respaldo para essa mulher se sentir segura para poder encarar a vida? Eu passei por isso e a gente teve que costurar uma estratégia para poder tomar coragem de sair de um relacionamento ruim, porque você falou, peraí, eu não tenho rede, eu vou me jogar aonde? Exato. É isso que faz a diferença, e né? aí você vai ver a paridade, mas por que paridade? Mulher conquista suas competências. Eu, inclusive, já cheguei a questionar se a paridade realmente era necessária, mas aí você vive isso na essência e você percebe que a mulher precisa ser impulsionada muitas vezes, porque inúmeras vezes ela é boicotada, ela é incapacitada por vários níveis de julgamento. Exatamente. E por incapacidades que acontecem, porque se eu, Danusa, solteira, né, já chego no final do dia esgotada inúmeras vezes, eu não tenho como eu não lembrar da minha amiga Clarice, que é mãe e né? que vai chegar em casa e ainda vai ter que cuidar do filho dela, vai ter que fazer tarefa, vai ter que arrumar a casa, cuidar do outro dia, às vezes ele tá doente, como é que vai fazer? Às vezes não consegue falar com o pai dele, ele tá tendo um problema. Eu vou me trancar no meu quarto, se eu não quiser falar com ninguém, meu marido vai entender e vai estar tudo certo. Você já tem um combinadinho, tá bom. Agora é quando você não pode trancar a porta do quarto e aí você ela tem que vai conversar. pensar em doar o tempo dela, doar literalmente, porque a gente não recebe nada da OAB. Pra OAB, ela precisa que eu vá lá dizer pra ela, vem Clarice, vem comigo, vai ser importante pra você vai se sentir valorizada, vai ser importante pro seu desenvolvimento, vai ser importante pra sua vida profissional. Eu preciso fazer isso, eu preciso falar sobre isso. Então, minha amiga, é muito mais embaixo, sabe? É nas entrelinhas que a gente não lê, né? E Clarice, né? pra você foi a mesma coisa? Você enfrentou alguns percalços extra, alguma situação que você falou, poxa vida, eu vou ter que passar por isso, deu vontade de desistir de tudo agora? Já passou alguma situação que você falou, poxa, tô desanimada, não merecia isso? Ah, com certeza. Todo início é difícil, né? E por ser mulher, a gente carrega essa responsabilidade maior. Mulher, mãe. Eu digo que as dificuldades, na verdade, não me atrapalharam, me impulsionaram ainda mais a ser hoje o que eu sou, a profissional que eu sou. Nunca imaginei, enquanto estava na faculdade de Direito, assumir um cargo dentro de uma diretoria de OAB. E hoje, então, já falando sobre o meu cargo, que o nome às vezes assusta, né? Delegada da Caixa de Assistência dos Advogados. O que vem a ser a Caixa de Assistência? A gente fala que é a parte feliz da OAB, né? Porque a Caixa, ela é um braço institucional da OAB seccional de Cuiabá, e eu estou aqui dentro da diretoria como uma representante da Caixa da seccional Cuiabá. A gente fecha convênios, traz planos, tudo em prol da saúde mental, física, o bem-estar do advogado.
Mas enquanto mulher, você não sentiu muita dificuldade quando você transitou, mesmo quando você estava começando lá, que não teve esse amparo que tem hoje, né? Vocês têm um ciclo de amizade, e isso é muito bom, quando você se sente amparado pelos seus amigos, que acaba se tornando amigos, né? Mas quando você começou, percalços, trabalhar com o externo, com causas, já teve alguém que você falou, não vou encarar isso não, partir daquele ponto que a Danusa falou, algumas coisas não valem a nossa essência, né? E é possível você ser uma jovem advogada, bonita, competente e seguir numa trajetória ilibada, vamos dizer assim, né? É possível. É possível, sim. Claro que no começo você precisa se posicionar no mercado, conquistar uma credibilidade, né? Porém, eu falo dentro do sistema OAB, a gente fala sistema OAB porque você pode ser advogado e não atuar ali dentro da OAB em si. Eu estou inserida no meio OAB há pouco mais de 4 anos, quando a própria Danusa me convidou para estar ao lado dela, como presidente de comissão. E, por incrível que pareça, eu gostei. E para fazer as mudanças, né? E fui muito bem recebida por todos, tanto homens como mulheres advogadas. Eu senti no meu início de carreira jurídica, por parte de cliente, infelizmente. Uns engraçadinhos, às vezes. Mas eu nunca vou esquecer, às vezes pode ter sido uma crítica, sim, mas me impulsionou ainda mais na minha carreira, na minha profissão. Você tomou mais postura, né? Um cliente veio me contratar, fui indicada, né, por uma outra empresa. E ele me olhou dos pés à cabeça e falou assim, essa menina aí que vai fazer? É a leitura do scanner, né? Cima a baixo. Porém, eu não levei aquilo como uma crítica. O que eu levei como assim, eu sou uma jovem advogada, eu me debrucei sobre aquele caso, sobre, né, aquele fato. E graças a Deus também eu consegui um excelente resultado. E eu fidelizei aquele cliente. É onde a Danusa falou, né? Você tem que fazer um extra, falar assim, opa, vamos suar, porque vamos ter que fazer um dobrado, né? Aí é que tá. Mas o lado bom, cobra, né, Clarice? Exatamente. Você se torna um excelente profissional por causa desse tipo de pessoa. Eu costumo dizer que cliente bom, às vezes, não acrescenta, não é que ele não seja bom, né? É porque a gente precisa ter paz também. Sim. Mas, assim, o cliente ruim, ele te dá uma escola que nenhuma escola dá. Que é a experiência de você treinar as suas emoções, né? Que é o que mais pega no dia a dia, né? Minha amiga, todas as pessoas são necessárias. Claro! Você aprende, umas você se inspira a ser como e outras a não ser como elas. Então, todas as pessoas... Todas são bons exemplos de não ser e ser. De ser e não ser. Ai, gente, olha, o papo tá bom. A gente vai fazer um pequeno intervalo, porque tá bem gostoso aqui, mas a gente vai entrar depois num campo mais pessoal. Vamos fazer umas perguntas que o pessoal tem mandado aqui no nosso WhatsApp e a gente vai perguntar pras meninas aqui depois do nosso pequeno intervalo comercial. Lembra que você tá acompanhando também lá no YouTube, @agrofm102, e o da semana passada também está gravado lá. A gente espera você daqui a pouquinho, é só 3 minutos. E aí, pessoal, tudo bem? Tem um convite para fazer especialmente para você. De segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã, tem o Café Modão. Música boa para os seus ouvidos. E é claro, você tomando aquele cafezinho, preparando-se para o trabalho e as crianças também para a escola. De segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã, tem o Café Modão. Às 7h40, aqui na Agro FM, você tem um compromisso conosco, é o Resenha. Todos os dias a gente traz um convidado com os mais diversos assuntos. Então, das 7h40 às 8h, aqui na Rádio Agro FM, com o programa Resenha. Eu, Camila Brandão, e o Super Yankee Ferreira. Vem com a gente, curte muito mais música. Na Agro FM, alegria, prêmios, bom dia.
aproveitando que você já vai estar por aqui, sempre uma entrevista, um bate-papo descontraído, aproveita e fica até às 11 no Show da Manhã. Enquete, sorteio, prêmio, notícia, tudo isso num pacote só na sua manhã mais animada em 102.3. A gente espera você. Se você é um pouco saudosista e também gosta daquelas músicas que tocaram nos anos 70, 80, 2000 e por aí vai, seu lugar é aqui comigo então. Todo dia de segunda a sexta, das 11 à 1 da tarde, no Clube Retrô. Na tarde da Agro tem mais prêmios. Na tarde da Agro tem mais musicais. Boa tarde. Boa tarde. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabinho e tô passando aqui para te fazer um convite, viu? Para você sintonizar a Agro FM entre a 1 e as 5 da tarde com o nosso Tarde Show. De segunda a sexta, muita música boa, informação e muita energia positiva no seu rádio. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho um convite para fazer para você. De segunda a sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, programa Arena Sertaneja. Música da boa, para você curtir em casa, no trabalho, no trânsito, onde quer que você esteja. E o que é melhor, você pode participar através do nosso AgroSap, que é o 999061023. E a apresentação, o Helder Augusto, aqui o menino do rádio. E eu espero você. Não vai se esquecer não, hein? De segunda a sexta, a partir das 5, Arena Sertaneja. Vem pra cá! Bom, gente, estamos de volta aqui com a nossa segunda parte do Hashtag Elas por Elas, do nosso dia 31 de janeiro com a Danusa Oneda e a nossa querida Clarice Bagnara, duas catarinenses. Nada frias, gente. As meninas são pé quente aqui e com certeza nós vamos finalizar esse mês de janeiro do jeito que tem que ser. Danusa, agora vamos um pouquinho mais pro lado pessoal, né? Ok? Vamos. Bom, aqui em Lucas você se casou, você falou que chegou solteira. Se casou, formou família e administrar esse relacionamento. Casei, por essa nem o futuro esperava. Então, você conseguia na época, hoje também, né? Mas por isso que... outra pauta. Isso é uma pauta de outro dia, gente. Voltaremos. Voltaremos. Bom, mas administrar um relacionamento já é difícil, né? Nos dias de hoje é preciso muita habilidade e tudo mais. E no ambiente jurídico, ele que é da área médica, né, doutor Evandro, teve alguma dificuldade extra ou não? Foi aquele negócio, o destino encaixou e achei minha alma gêmea. Precisou de ajuste? Precisou de paciência dele. E Deus, né? Porque com certeza foi Deus quem colocou ele. Às vezes ele põe a mão, né? Total. Por que eu brinquei, né? Que por essa nem o futuro esperava. Isso vai ao encontro, inclusive, do que nós estávamos falando. Que eu contava aqui que muitas vezes tive que aumentar meu tom de voz. E no começo, e por alguns anos, eu fiquei conhecida como a doutora brava de Lucas Rio Verde, da OAB. Ganhamos fama. Né? A gente vai ganhando fama, né? Criando esses personagens da gente. E aí, como eu era muito brava, né? O pessoal brincava que eu não ia casar, era nunca, né? Brava desse jeito. Eu já ouvi alguma coisa que a gente falava, também não quero casar, não caso mesmo. Eu nem queria. Nem queria mesmo. Nem queria. E depois de um tempo, é o que nós comentávamos aqui, por isso que a gente estava rindo, a gente vai voltar para contar mais para vocês, que depois de um tempo, sim, nós vamos ficando cada vez mais exigentes, obviamente. E é também muito real o fato de que mulheres independentes causam, sim, bloqueios nos homens. Vocês concordem ou não, queiram concordar ou não. Ai, vamos causar mesmo. Vamos causar mesmo. Vai cancelar. Não é qualquer homem que consegue lidar com isso. Não é. Eu tive outros namoros antes e que terminaram sempre pelos mesmos fatores. Ciúme, controle total, ter que dar satisfação o tempo todo. Naquela época que mal a gente conseguia pegar celular, então eu saía de Lucas pra fazer uma audiência, saía daqui 4 horas da manhã pra fazer uma audiência lá em Diamantino, lá em Quatro Marcos, enfim, voltava, muitas vezes tinha que dormir em Nova Mutum, porque a estrada aqui era terrível, você não conseguia nem usar celular direito, e aí chegava, tava um rolo só de não conseguir dar satisfação, magoadinho ficava.
Exato, e você chega num momento que você não tem, literalmente, mais paciência para viver certos ciclos. E você precisa ter a maturidade de compreender certos limites. E relacionamento é isso. É de fato escolha todos os dias. E você precisa saber o que você já aceita ou não aceita. E felizmente, o amor que eu chamo, né? Há quanto tempo casados? Evandro, 10 anos casados, 12 anos juntos. Que legal. Fizemos, na verdade, né, gente, olha aí, 9 anos fizemos de casamento e 12 anos juntos. É muito bom quando Fizemos dá certo. Agora, dia 5 de janeiro. Eu acho que não é o problema o casamento. O problema é a forma de se relacionar, né? Então, eu acho que quando não engrena, não precisa insistir muito. Porque tem que ter essa... perfeito nenhum vai ser logo de começo. É um ajuste. Pessoas diferentes, criações diferentes, objetivos diferentes. Aí depois vai conversando, vai se alinhando. Agora, tem que ter uma boa vontade dos dois caminharem, né? Exato. Pra frequência alinhar. Mas ele aí já me conheceu. Ele à época era presidente da Meluve, né? Eu estava na diretoria da OAB como secretária à época na diretoria do Abel, e aí nós fizemos algumas reuniões. Era a época daquele movimento Vai Pra Rua, a época da Dilma, enfim, e foi nessas reuniões emblemáticas que nós nos aproximamos. Eu já o conhecia, né? Enfim, mas ele já sabia da minha rotina, eu também já sabia da rotina dele. Então, nisso a gente já sabia os permissivos, o que era possível e as adaptações. Entretanto, eu também tive que ceder muita coisa, no sentido de entender que a minha independência muitas vezes precisava ser adequada. Dosada um pouquinho, às essa vezes, é a palavra. Né? Pra ser cuidada um pouco, né? É que a gente é acostumada a se cuidar, né? E que é maravilhoso. Porque a gente, nesse negócio de ter que demonstrar sempre nossas capacidades, acaba perdendo a mão, literalmente. Eu acho que é só a gente ser cuidada, ser dependente, né? É muito gostoso. Eu acho que é o peso que a gente dá na palavra, né? Das coisas, e em tudo que a gente... É o peso que a gente põe, que tá o problema. Exatamente. O peso que você dá nas coisas é a raiz do que você tem que tratar. Exatamente. É onde você precisa movimentar para curar. Agora, Clarice, você entrou no direito, estava casada, aí foi por um processo de separação, mãe solo. E aí, como é essa dificuldade? Que a Danusa já falou assim, não, se eu quiser fechar a porta, o marido já entende, ele já tá de boa. Agora, e filho, a gente não consegue fazer isso. Como é que é você chegar e falar assim, uau, preciso conversar com o Fabrício pra ele entender que a mãe dele tá meio hoje, não tá 100%. Simone, graças a Deus o meu filho, ele é bem compreensivo, ele é meu companheiro, eu posso falar que ele é meu, eu tive ele no último ano da faculdade. Olha. Ele nasceu dia 10 de abril, então eu tive ali a metade de um semestre, mais um semestre inteiro com ele bebê. Olha. Questão de fazer estágio, trabalho, né, de conclusão do curso, prova da OAB, foi complicado, sim, não vou negar, mas eu acho que a dificuldade maior foi tentar administrar tempo e culpa. Porque a mãe já vem com a culpa gravada no DNA, não tem jeito de fugir. E aí você não quer perder os valores de mãe, porém você também quer conquistar a sua carreira, o seu lugar aí no mercado. Então dosar o tempo e a culpa, pra mim, foi e ainda tem sido a maior dificuldade, digamos assim. Mas hoje o Fabrício, ele me acompanha quase que em 100% dos eventos da OAB, ele está junto comigo. Ele já fez amizade com todos os advogados e advogadas, já todo mundo já conhece ele. Ele já chega lá no churrasco, já vai lá ajudar a fazer o churrasco. Ele é bem companheiro mesmo. Eu acho que é a questão de você conversar. E não é... Às vezes a gente tem a tendência de ir para as duas pontas. Ou a gente quer dar muita informação que a criança não tem nem base emocional para poder absorver, ou a gente não fala nada e a gente esconde as
coisas. E tem que ser o meio termo. É o tipo baixar e conversar com a criança que ela vai entendendo o processo. Olha, não é 100% hoje, o meu tempo tá assim, mas é um tempo de qualidade. Uma vez eu passei por isso também, e eu via com essa culpa, eu vou deixar ela o dia inteiro na creche, meu Deus. Aí a psicóloga falou assim, olha, tenha 15 minutos de qualidade, você tá salvo, porque eles também não querem você o dia inteiro pendurada neles, mas tem que ser 15 minutos de total atenção focada nos seus filhos. E aí tá tudo bem. E o resto segue. E eu acho que é isso que o Fabrício é tão maduro, né, pra idade, pra poder entender a rotina da mãe, né? E tem mãe que sofre, né? Tem mãe que nunca sofre. vai ser um equilíbrio perfeito. Não, né? acho que Nunca não. vai ser. Porém, essa questão de conversar, eu vejo que hoje, o Fabrício com 12 anos, pra mim tá sendo um pouquinho mais difícil agora do que quando ele era pequeno. Porque quando ele é pequeno, a criança, você fala, não, pronto, ele não te questiona. Hoje ele já está numa idade de te questionar. Ele daria um ótimo advogado já. Já tá treinado, gente. Já Olha está onde o menino treinando tá. Não tem como, não tem jeito. Ó, Danusa, você é bem ativa nas redes sociais e mostra a mulher do jeito que ela tem que ser mulher, com a feminilidade e tudo mais. E a gente volta lá, né, que muitas das vezes tem esse julgamento. Quantas vezes a gente já não viu uma mulher bonita entrar num recinto e a maioria, às vezes, das próprias mulheres torce meio que o nariz. Isso é desagradabilíssimo, mas ainda acontece. Estamos superando essa fase. Mas como é que você administra o não pesar a mão? Por você ser uma figura pública, uma mulher ativa, que tem cargos, né, de gestão. Como que você administra isso? Até pra não ir tanto, né? Porque antes a mulher advogada, ela tinha que estar sempre num perfil masculinizado para ela ser respeitada. E hoje não, a gente vê que pode ser mulher em qualquer lugar. Exatamente. Aparentando ser mulher, né? Exatamente. Ó, de novo você cancelada, gente. Meu Deus, as falas. Vamos lá. Olha, que tema fantástico, né? E até emocionante. As mulheres, e volto a dizer, as mulheres, a jovem advocacia, elas são a base mais importante, assim. Talvez eu nem consiga expressar em palavras o quanto é uma quebra de paradigma, inclusive para mim. Porque ter sido candidata a presidente, ter sido escolhida, ter sido reconduzida, né, como a primeira mulher presidente da 21ª subseção, é algo que eu não planejei, que eu não imaginei, que vai ao encontro de toda essa consideração que eu tenho pelo próprio sistema, mas e pela consideração maior que eu tenho, inclusive pelas mulheres e pela jovem advocacia, que abraçou muito tudo isso. Então, eu me sinto muito talvez na responsabilidade é a palavra, de demonstrar para elas que nós podemos e não devemos abrir mão da nossa essência e ter medo, não devemos ter medo de mostrar o que a gente realmente gosta de fazer e que em momento algum isso vai colocar em xeque as nossas capacidades. Exato. Porque o que eu vejo isso nos bastidores acontecer, Simone, é triste, chega a né? ser, a palavra não é nem triste, minha amiga, é cruel. Porque isso cria traumas de uma profundidade, Simone. E relacional, né? Exatamente. Que se as pessoas soubessem o quanto isso é impactante, na verdade, a gente no fundo sabe, né? Porque todos estão passando de alguma forma por alguma situação delicada, né? Que às vezes a gente não sabe. Aí a gente entra talvez em cenários até clichês, né? De que senão a gente seria mais educados uns com os outros, seríamos mais gentis uns com os outros, se nós pudéssemos pensar o quanto cada um está passando por dificuldades, né? Tem até umas historinhas que falam, né? Quando a gente vê um carro ultrapassando, buzinando na gente, que a gente deveria pensar, talvez tá levando alguém para o hospital, tá passando por alguma condição, e isso nos faria agir de maneira mais compreensiva. Ou quando alguém é mal educado, grosso, pensar que aquela pessoa tá respirar passando por alguma fundo, dificuldade. né? Exato. Isso vai ao encontro dessas situações que muitas vezes nós colocamos e julgamos as mulheres, né? Pela forma como ela se veste ou pelos gostos que ela tem.
mas a mulher um tanto mais, porque aí a gente coloca em xeque a capacidade dela, o profissional dela, né? Os valores dela, porque se ela gosta de tal coisa ou se porta de tal forma, e se ela é casada, ela já pode estar traindo, ela já pode estar, né? Tem muito disso, né? Muito. Deve isso, deve aquilo, deve estar isso. Mas, e se você se coloca candidata a algum cargo e você tem uma trajetória que mostrou serviço, e aí você não tem argumentos para falar, é óbvio que você vai atingir a vida pessoal dessa mulher. Exatamente. Com certeza. Porque pro homem dificilmente isso vai impactar a vida pessoal dele, vai impactar. Eles têm uma maneira até invejável, né, de lidar muito bem com as coisas. Exato. Né? A gente tá voltando àquilo que você falou lá atrás, né? Eles parecem que são protegidos, né? Quando num processo de divórcio mesmo, pode estar errado. Gente, eu cansei daquele ruim com ele, pior sem ele. Mas pelo menos não bebe. Eu odeio essa fase de pelo menos. Pelo menos não faz isso, pelo menos não faz aquilo. Se a gente barrar no pelo menos, a gente se movimenta tanto, estuda tanto, faz terapia, procura melhorar, ou seja, vai na sua igreja, seja ela qual for a sua fé, e você vê que não vai, aí é frustrante às vezes, não é não? Exatamente. Já passou por isso, Clarice? Às vezes você tá querendo pôr uma roupa e você fala assim, eu não vou pôr isso não, que eu vou ser mal interpretada. Já te brecou em alguma situação? Não, se eu for assim, vai ser mal interpretado. Usar o cabelo de uma forma, uma maquiagem, um batom, uma roupa. Eu vejo tanto isso às vezes acontecendo nos bastidores. Até o próprio batom vermelho. Exato. Nós somos julgadas. O famoso batom vermelho da Danusa. É proposital, inclusive. Mas quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Por causa de um batom vermelho, de uma unha vermelha, Verdade. né? Não é lugar de usar isso. Passou por isso também um dia que você falou assim, meu Deus. Tá querendo seduzir. Isso. Simone, nós mulheres, eu vejo assim... Mesmo que não seja no ambiente jurídico, Não só no ambiente jurídico, mas assim, a sociedade em si, como eu falei, dentro do sistema OAB eu fui muito bem recebida por todos, tanto homens como mulheres. Mas a sociedade em si, ela tem esse preconceito formado em relação à roupa, a lugares, né, que a mulher não pode ir, roupas que a mulher não pode usar. Claro que se você possui ali um cargo, é algo assim que você toma um cuidado maior. Claro. Eu já me privei de muitas coisas, são renúncias também, né, que você acaba fazendo, até para você não transmitir, de repente, uma imagem de sedução, né? A seducência, como diz muita gente fala. Não podemos ter a sedução. O equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio. Mas hoje a gente tem um cenário de que você, buscando esse equilíbrio, você cessa até os julgamentos. Mas para nós chegarmos aqui, e é esse caminhar que aí eu chego nesse ponto que hoje a gente vive, inclusive no próprio sistema OAB, e que reflete socialmente, né, Clarice? Sim. Mas veja aqui, eu participando de diretorias desde 2013, totalmente masculinas, né? Para chegar a ser candidata em 2020, né? 2021, acho que foi o primeiro ano, foi, né? 25, 22. Enfim, ó, já estamos até se perdendo, né? 3 anos de gestão. Tá passando tão rápido os dias. Muito rápido, 21, 22. Digo mais, se eu não estivesse, na época eu já estava casada, inclusive, eu não seria, eu acredito que eu não teria sido escolhida, não poderia ter sido nem candidata a presidente. Se você não tivesse julgamento, eu acredito que solteira, eu não teria essa acolhida. Então, olha a quebra de paradigmas que a gente vai vivendo. Então, passar por tudo isso,
e lá ter sido julgada porque gostava de tomar cerveja, porque ficava na roda onde tinha mais homens. Eu sempre ter amizade com homem era um... A meu histórico, né? a gente fala muito sobre isso, né, Clarice? O nosso histórico de várias amigas que eu conheço, eu sempre tive muito mais amigos do que amigas. É porque homem, quando é amigo, é amigo. É amigo mesmo. Mesmo, né? É mesmo. E a gente não tá defendendo só os homens. Gente. Por favor, não cancela a gente. Não é isso. Mas é que muitas vezes, até pela conversa, né? pela eu sempre tive conversa. essa visão de priorizar o meu profissional, então eu não tinha conversa sobre família, filhos, casa, então talvez não entrava até no pelo pessoal, núcleo, né? Exato. O meu papo às vezes era mais daquele núcleo masculino, né? Talvez. Eu ouvi muito de colegas que eles falam assim, às vezes eu esqueço que eu tô falando com a mulher, porque o papo é conversa, o assunto, que tá falando de trabalho, tá falando de outras coisas, não desvia o assunto. Às vezes eu esqueço e tudo que eu falo abertamente, tá tudo bem. Dias, algo que foi bem uma crônica muito interessante, que o homem, ele vai, quando convida pra tomar um café ou ir beber uma cerveja, ele vai pra isso. Ele vai pra conversar, ele vai objetivo. Ele vai pra beber a cerveja, pra tomar o café e pra falar só sobre isso, falar amenidades, falar sobre E nada. ele às vezes não percebe A que mulher quer outra não, coisa. ela vai, já puxa todo um bando de coisa, de desabafo, já quer falar sobre tudo, sobre casa, sobre filhos, sobre o problema, sobre... Então, assim, o homem é às mais vezes objetivo. Você só quer tomar uma cerveja, só quer tomar um café. Como diria Freud, às vezes um charuto é só um charuto, né? Exato, e aí você chega nessa etapa. Mas até sintetizando, né? Porque a pessoa fala quase nada. Mas aí todo esse período de julgamentos, né? De estar em núcleos mais masculinos, de gostar de cerveja, isso aqui. Chegou nesse momento de quando eu estive ali, que eu fui acolhida para estar presidente, que eu me senti na responsabilidade de dizer, meninas, jovens advogadas, não se sintam prejudicadas. Não é o gosto de você que vai te definir. Isso não vai te gerar nenhum bloqueio. Vamos juntas. Então, eu procuro fazer esse equilíbrio, viu, Simone? E talvez seja isso, para que amanhã, para a próxima presidente da OAB, não precise estar obrigatoriamente casada para ela ter direito a concorrer a um cargo e ganhar e ocupar, né? Não seja um critério de escolha para ocupar um cargo máximo, né, de gestão. Eu entendo esse contraponto, sim, porque às vezes a pessoa fala assim, mas ela vai ter que lidar com vários homens, e aí entram as mulheres desses homens, que tem tudo isso que também vai na panela, entendeu? Esse é o ponto. Não, quando você é casada, você tem um sofrimento a menos. As mulheres dos parceiros olham você de uma forma diferente. E mulher segura não tem preocupação, né, gente? A gente tem que trabalhar para as mulheres serem seguras, né? Exatamente. Em todos os níveis. E aí entrou, né, a questão do batom vermelho, que, né, exatamente foi colocado como isso, como um sinal de... Não, de empoderamento, não gosto dessa palavra, mas como um sinal de que é só um batom vermelho. Eu gosto de usar. Isso não quer dizer nada, não é um sinônimo de sedução. E se for também, o que tem? Eu não tô querendo seduzir ninguém. Eu gosto dele. Me faz sentir bonita, sabe? Qual é o problema? Realça minha beleza. Eu gosto de uísque, eu gosto de charuto, eu não preciso ser homem pra gostar disso. Isso não vai me tornar menos ou mais mulher, ou mais homem, ou qualquer outro ciclo, enfim. E isso foi gerando suas repercussões. E a gente angaria aí amizades e algumas não tão amizades, né? Ao longo do convenhamos, tempo. né? Que uma mulher com batom fica muito mais bonita, né? Lógico. Então o batom, independente se é vermelho, rosa. Ó, a Simone tá usando um rosa lindo hoje. Lindíssimo, a diferença. Ganhei de presente. Por exemplo, minha mãe sempre falava, quando a gente tava com aquela cara, ela falou, pelo amor de Deus, vai passar um batom nesse rosto pra dar uma vivência, muda, né? Completamente, dá um ar completamente, de né? felicidades, saúde. Eu acho que dá uma cor. Que às vezes a vida da gente, a vida ela é colorida. A gente às vezes teima em dar uns subtons pra ela não tão agradáveis, porque a gente ainda tá pra evoluir, né? Tem muita coisa ainda pra gente aprender. E estamos no caminho. É muito bom ver mulheres que fazem esse movimento. Eu também não gosto dessa palavra de empoderamento, porque a gente não dá poder pra ninguém. A gente é inspiração e a gente puxa junto, né? Quem tem o movimento de mudar tem que ser dela, pra dentro. Encontrar o próprio poder
poder, né? A gente não pode dar isso pra ninguém. No máximo, a gente dá uns conselhos, né, Clarice? E, Clarice, qual foi a sua maior, assim, alegria dentro do direito que você lembra, assim, eu escolhi a carreira certa, tô no caminho certo e tô feliz por isso? Quando eu percebi que o impacto que eu estava causando na vida de pessoas, porque querendo ou não, você acaba pegando ali um caso, seja trabalhista, eu trabalho muito com imobiliário, então regularização de imóveis, então aquele prazer de ver o problema resolvido lá no final, para mim, e ver que isso impactou diretamente na vida daquela pessoa, financeiramente, da família, isso para mim deixou muito claro que era isso mesmo que eu acertei na minha escolha, que é um propósito de vida. Estar, a gente fala, é meio clichê isso, mas assim, ajudar as pessoas. Mas o clichê é bom, querendo ou maravilhoso. não, a gente recebe por isso, né, claro, a gente claro, porque é justo, a vida é justa. Trabalho, mas ver lá no final, o caso resolvido e a alegria estampada no rosto do teu cliente faz todo sentido. É esse reconhecimento e o reconhecimento nem sempre ele precisa ser de uma forma pública, né? E às vezes nem é, né? Nem sempre é. E esse reconhecimento de você ver a alegria do teu cliente, o caso resolvido, né? Impactar diretamente na vida dele e da família dele. É um problema resolvido, você falou tudo, porque quando a gente entra nesse, eu quero resolver a sua questão, é para isso que a gente tá, né? Seja em qualquer área, né? E como às vezes a gente é tão leigo na área do direito e às vezes as pessoas perdem tanto os seus direitos, né? Porque não tem conhecimento. O papel de alguém que faz isso por amor, faz de boa vontade, faz realmente a diferença. Ai, meninas, estamos indo aqui para o final, né? Desse bate-papo, primeiro de muitos, que a gente tem aí uma longa jornada para falar sobre mulheres que querem contribuir com outras mulheres. E Danusa, como é que você vê o futuro agora, já que você falou de mudar isso das jovens advogadas, você tem sentido mudança no comportamento, na recepção dessas jovens advogadas aí e dos jovens advogados também que convivem com ela e de tudo que cerca, né? Porque a gente também não pode viver só na bolha, a gente tem que conviver com outras pessoas. Com certeza. Como é tudo isso? Que você tem esperança aí? Que Demais, demais. Eu realmente acredito que nós estamos num momento de buscar o equilíbrio das coisas, sabe? Nós vivemos vários extremos, né? O extremismo de não termos direito nenhum, de estarmos nessa caminhada de busca dos nossos direitos e adequação, e agora equilibrar tudo isso. Porque, obviamente, todos esses extremos, eles são perigosos. Sim. Então, encontrar o meio termo de tudo isso é a parte mais importante e valiosa. Nós não estamos aqui para ser mais do que ninguém, para competir com ninguém. Muito pelo contrário. Nossa bandeira sempre foi estarmos lado a lado. Nós precisamos da diversidade. A diversidade é o que faz a diferença, com toda certeza, né? Sendo até retórico. Mas é ela que dá o toque, é ela que faz a evolução, é o que faz a história acontecer. Então eu realmente acredito que o direito tem sim a sua mão de peso grandioso nisso tudo, e nós, enquanto advogados e advogadas, precisamos ter essa sensibilidade para equilibrar a lei e a humanidade, a humanização no meio de tudo isso. E o que eu tenho muito orgulho é que certamente aqui na nossa subseção nós vivemos essa essência de olhar para pessoas, de viver o direito muito além da letra de lei. E é nisso que nós acreditamos, viu? É isso, a gente quer confiar na justiça e nas pessoas que representam ela, né, Clarice? O seu
seu recado final, no dia do seu aniversário, pra gente sair daqui até um bolo logo ali. Vamos assoprar uma velhinha, não vamos falar a idade, gente, Não. porque a gente vai ficando melhor a cada dia como o vinho, e a Clarice faz parte desse pessoal. Conta pra gente aí o que você espera desse futuro aí, que tá tudo por vir aí, ainda mais um novo ciclo iniciando hoje. É verdade. Na verdade, passa um filme, né, na cabeça. Eu não vou chorar, sou aquariana que chora, mas hoje eu não vou chorar. Ela é a aquariana que chora. Temos duas aquarianas hoje. Que choram. Agora não pareça. Mas a Danusa chora mais do que eu. Simone, é uma pergunta complexa e ao mesmo tempo muito simples, porque a resposta eu acho que não poderia ser outra o futuro que eu espero para a advocacia, e eu falo daí agora para a mulher, mãe, advogada, é um futuro de respeito, equidade e um reconhecimento por mérito dela, né? Poder exercer, escolher a profissão da advocacia sem a culpa de você ser uma mãe, líder, empreendedora, ter essa liberdade, né? Esse respeito, e aqui não falando de gêneros, né? Como a Danusa frisou muito bem. Esse é o futuro que eu espero, que eu desejo e que eu acredito que sim, nós temos tudo para conquistar. Nós mulheres nos valorizarmos, não esquecer um pouco essa questão de competição, né? Porque é tão gostoso você ajudar. Eu sempre que eu posso, já teve algumas jovens advogadas que vieram até o meu escritório. Eu me sinto, a primeira vez que uma jovem advogada veio no meu escritório pedir ajuda em um processo, eu me senti assim, gente, ela tá pedindo a minha ajuda, porque eu já passei por aquilo, né? Eu vivi aquilo lá atrás, lá no início, e é tão bom ajudar outra pessoa, ajudar alguém que está começando também, como você teve que começar lá atrás. Então esse é o futuro que eu almejo. E o bacana dessa fala que você falou, uma consciência que o ser humano tinha que ter. Se você aprende algo e você não passa para frente, não é uma energia boa que você acumula. Isso não atrai prosperidade, não atrai evolução em nenhum nível para você. Tudo que você aprende tem que ser compartilhado. Tudo aquilo que é compartilhado é duplicado. E aí a gente vai realmente para um mundo melhor. Que a gente tenha isso no direito, porque a gente confia na lei. A gente tem que confiar na lei, porque elas são feitas por pessoas como vocês, que realmente sabem a essência disso. E isso é muito bacana. Que a mulher pode ser mulher em qualquer lugar, do jeito que ela quiser, sendo respeitada, sendo valorizada. E eu aprendi recentemente numa mentoria que homens devem ser desafiados, mulheres valorizadas e crianças protegidas. Então a gente precisa criar esse movimento para que isso aconteça num mundo melhor. Nossos filhos, nossos netos, nossos jovens advogados do futuro, do gênero humano, seja ele masculino ou feminino. E foi uma honra ter vocês aqui hoje para falar de lei, para falar da lei dentro do seu, do jeito que tem que ser, né? Vivida e sentida e, digamos assim, defendida para todas as pessoas que às vezes se sentem desamparadas, né? Sem ter a lei do lado. Muito obrigado, meninas. Danusa Oneda maravilhosa, Clarice Bagnara, muito obrigado por estar aqui nesse sábado de manhã, no dia do seu aniversário, para comemorar com a gente. Um ciclo maravilhoso de muita alegria, muita prosperidade, de muitas boas experiências, porque você é merecedora e tudo que vocês passaram vai abrir caminhos para muitas outras mulheres que estão vindo aí, e vai ser um pouco mais leve. E tornar a vida dos outros leve é muito bom, né, gente? Certeza, amém. Muito obrigada, Simone. Obrigado por tornar esse dia ainda mais especial para mim. Foi uma honra. Gente, a gente vai ficando por aqui. Se você chegou agora, não pegou a entrevista inteira, vai ficar no canal do YouTube, @agrofm102. E finalizamos o primeiro mês do hashtag Elas por Elas. A gente volta no sábado que vem, a partir das 8 da manhã, aqui na Agro FM. Feita pra você, feita pra quem faz. Tchau!